valendo? Tá valendo. Então, beleza. Bom, a gente, como disse o Roberto, a gente segue estudando e entendendo os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para quem não conhece, são ensinamentos bíblicos, são passagens bíblicas de Jesus ao olhar da doutrina espírita, né? Então, Kardec, junto com a espiritualidade, trouxeram algumas parábolas, alguns trechos da Bíblia e interpretam o olhar da doutrina espírita. E durante todo o ano a gente vai lendo um capítulo, vai estudando um capítulo, e hoje nós estamos no capítulo 23. O nome do capítulo é Estranha Moral. Mas o nosso tema específico é deixai os mortos, cuidado de enterrar os seus mortos. Olha só. Sábado foi dia de finados. Para variar o que acontece, choveu bastante, né? Parece que é uma tradição do céu, cai a chuva, talvez para fazer uma limpeza, né? Então, os pensamentos de tristeza, de saudade, pensamentos negativos, a chuva faz essa limpeza. Então, o nosso tema tem muito a ver também com essa questão, né? Do último sábado do dia de finados. Domingo. Foi domingo? Foi 2? 2 é domingo. Achei que 2 era sábado. Obrigado. E dentro do capítulo, então, o capítulo chama Estranha Moral. Além de deixar os mortos enterrar os seus mortos, tem outros 3 subtítulos que também chamam a atenção. Então, o que o Kardec fez? Trouxe para a gente entender o olhar do espírita. Qualquer lugar? Oh, meu Deus. Tô precisando quase do contra-regra. Atenção, senhoras e senhores. Aqui, foi. Não, melhor é assim. Senão não vai dar certo. Então, mas eu não ponho? Pronto. Obrigado, hein, cara. Foi importante. Então, dentro do capítulo Estranha Moral, são 4 tópicos que causam estranheza, porque quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa no quê? Bondade, inteligência, amor e tantos outros adjetivos. No entanto, o capítulo ele vai trazer para a gente: não vim trazer a paz, mas a divisão, ou então não vim trazer a paz, mas a espada, abandonar pai, mãe, filhos, odiar os pais e deixai os mortos que enterrem os seus mortos. Então, causa estranheza, e o Kardec traz essa interpretação, olhar da doutrina espírita, com auxílio dos espíritos, mas muito do que ele já tinha entendido, do que ele tinha aprendido, como já falamos aqui recentemente numa palestra, né? O Alex trouxe para a gente até que Kardec era já um cientista, um estudioso, ele já tinha uma relevância social quando ele passou a perceber que a doutrina espírita estava surgindo, que algo diferente estava acontecendo. Então, esse capítulo especificamente tem muito também da interpretação do Kardec, do que ele já tinha aprendido, do que ele já tinha trazido dos médiuns, e tinha codificado ali essa questão e essa estranheza, porque ele já tinha entendido o senso, qual era o sentido de Jesus, né? Então essas colocações nascem das reflexões dele. Então vamos lá para o nosso tema: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então Jesus disse ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, para a gente entender esse contexto, um rapaz chega, Jesus o convida para segui-lo, mas o pai dele tinha acabado de morrer e desencarnar. E aí o rapaz fala: eu quero te seguir, Jesus, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro, deixa eu participar desse sepultamento. Aí Jesus fala: deixa os mortos que enterrem seus mortos. O que aparenta? Não é estranho, como diz o capítulo, estranha moral? Causa uma certa estranheza pela frieza de Jesus. Se hoje você fala para alguém: deixa isso para lá, vem me ajudar em tal coisa, é estranho. O rapaz tinha ciência de que Jesus era o Messias, que era falado, que era todo mundo o seguia, mas ao mesmo tempo existia uma desconfiança, né? Então, ele deixa de seguir Jesus
e vai ao sepultamento do pai. Então, será que Jesus foi frio? Vocês acham que Jesus foi frio? Teve frieza? Por isso que a doutrina dos Espíritos traz para a gente, não só a religião, a ciência, como a análise da razão, né? Porque o que move o mundo não são as respostas, são o quê? As perguntas. As respostas, elas existem, muitas vezes já foram dadas há muito tempo, e as pessoas se contentam com a resposta que foi dada. No entanto, a doutrina dos Espíritos diz, questione. Será que é isso mesmo? O importante é se questionar, sempre com respeito, mas questionar. Qual o sentido, então, de um Cristo que trazia amor, bondade, que falava, perdoa seus inimigos, ama o próximo como a ti mesmo, e tantas outras mensagens positivas? Como ele ia tratar aquele rapaz que tinha perdido o pai com frieza? E aí, o Livro dos Espíritos traz para a gente. Espíritos crísticos, só para a gente entender, eles não se contradizem. Funcionam em plena harmonia. Pensamentos, falas, ações e sentimentos. Então, a nossa visão, muitas vezes, de Deus, de Jesus, é a nossa estreita visão. A gente enxerga a nossa semelhança. Tudo que Jesus pensava, falava, agia e sentia estava em plena harmonia. Então, não tem como um homem que falava, ama seus inimigos, e falou pela primeira vez a palavra amor, que Jesus veio trazer o amor para a gente, né? Não tem como um homem desse chegar num templo e quebrar tudo. Vocês fariam hoje, chegaria quebrando tudo num templo? Não sei. Eu não sei se eu faria, eu acho que não. Mas a gente já é um pouquinho mais evoluído, você já tem um certo controle do seu emocional. Você imagina um espírito crístico que tem pensamento, fala, ação e sentimento em plena harmonia. Não fez isso. Então, todos os ensinamentos têm um cunho espiritual. Se a gente traz ao pé da letra e traz porque a gente sabe, porque a gente acredita aqui, na Terra, não faz sentido. Mas aí você vai olhar com um olhar espiritual que passa a fazer um pouco mais de sentido. Então, muitas passagens elas foram escritas por pessoas que interpretaram o que estava acontecendo, pelo sentimento dela, ou então, quando a gente vê algo, conta para alguém, outro conta para alguém, quando chegar no sexto, tá que jeito a história? Quebrou o templo inteiro. Então é preciso analisar. Espírito crítico, o espiritismo chega, tira o Jesus da cruz, gente, esquece o sofrimento, esquece o sangue, esquece a dor, analisa a personalidade, o lado da psicologia, a forma do controle emocional, controle psíquico diante das adversidades. Nos momentos mais difíceis, ele conseguia dar amor, ele conseguia ensinar. Ele estava cuspindo sangue, mas ao mesmo tempo ele falava, aí está sua mãe, aí está o seu filho. Então, ele, em todo momento, ele conseguia ter o pleno controle de suas emoções. Então, não tem como ele ter sido frio. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, a gente vai entender o que ele quis dizer com isso. Frieza, deixa lá seu pai, me segue, o que importa é a minha missão. Será que foi dessa forma? Então ele fala em vida espiritual, né? É uma homenagem. Então deixa os mortos enterrar seus mortos. Eu pergunto para vocês, quem aqui está vivo? Todo mundo está vivo? Vivo seja encarnado. No contexto de Jesus, tem ninguém vivo aqui, né? Por quê? Onde é a verdadeira vida? A vida espiritual aqui é uma experiência. Uma simples experiência como tantas outras. A vida é uma só. A partir do momento que a gente é feito por Deus, você vive, mas você tem diversas experiências, passa por diferentes reinos e vai evoluindo e vai tendo diferentes personalidades, mas nós somos a soma de nós mesmos. Então, é uma experiência, mas quando ele fala deixe os mortos que enterrem os seus mortos, ele está querendo dizer que aquelas pessoas que estão enterrando, elas estão mortas para a vida espiritual, a verdadeira vida. Então, toda aquela galera encarnada está morta para a vida verdadeira. Vive uma vida no momento, na matéria, no apego, provas e expiações. Então, deixa que os mortos para a vida espiritual enterrem os mortos deles. Até porque o pai do rapaz estava lá? Provavelmente não, né, gente? Era o quê?
a massa, o corpo, né? A matéria. Então Jesus, deixa que ele enterre os mortos e me siga para me ajudar a proclamar o meu reino. No entanto, ainda tem uma frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então ele queria dizer para o rapaz, olha, essas pessoas, nós aqui estamos mortos para a vida espiritual. A vida verdadeira, no contexto de Jesus, a vida verdadeira é quando se vive já com felicidade, com plenitude, né? Então todo mundo ali estava dormindo para isso. No entanto, a gente também esquece que se Jesus, um espírito para ser classificado crístico e ao mesmo tempo governador planetário, missionário, ele não tem só a moral evoluída, ele tem o quê? A ciência. Ele controla as coisas. Ou vocês acham que existia milagre? Ele tinha um pleno controle, né, do fluido cósmico universal, conseguia alterar as coisas, conseguia curar as pessoas, né, através da vontade, da intenção e do tamanho desse ser, né, desse irmão. E o que ele fazia quando as pessoas chegavam nele? Você acha que ele precisava saber o que a pessoa queria? Quantas pessoas já chegaram próximo a ele, ele já sabia. Então ele fazia como se fosse ali uma radiografia, né? Fazia um scanner da pessoa, a mesma distância, a distância. Igual ele viu o Zaqueu em cima da árvore, já sabia que o Zaqueu queria vê-lo. Zaqueu, desce daí que eu vou jantar na sua casa hoje. Então ele já sabia. Quando esse rapaz chegou para falar para ele, olha, eu preciso enterrar meu pai, mas depois eu te sigo. Ele sabia exatamente a intenção desse querido. Por quê? Segundo o contexto da época, Jesus penetrou e sabia o motivo real de sua recusa, porém deixou-o livre para decidir. O desejo de estar presente ao velório e à inumação do cadáver talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Ele queria viajar um tempo com Jesus e depois de voltar, estar rico, estar com a herança. Ele foi sepultar o progenitor, o pai, e não voltou e perdeu a oportunidade. Isso está no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Então, olha só, Jesus fez o scanner e sabia que ele não queria perder nenhuma das duas coisas. Jesus está me chamando e ao mesmo tempo, se eu não estiver lá, na época, a tradição era essa, precisava velar, precisava mostrar sofrimento, tristeza. Parece que até hoje é assim, né, dependendo. Chorar bastante para a herança tá boa. Então, ele tinha essa intenção material e, ao mesmo tempo, a dúvida espiritual convidando. Então, ele, deixa eu velar, eu te sigo. Não, tudo bem. Faça, tome sua decisão. E ele foi velar o pai e não acompanhou Jesus. Então, olha só, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos tem um ensinamento espiritual do que é a verdadeira vida, do que realmente valeria a pena para ele naquele momento. Jesus sabia da importância do pai, do sentimento, né, do amor que o rapaz tinha pelo pai, mas era o momento correto dele dar valor ao que era espiritual, ao que era verdadeiro, ao que permaneceria. Vocês imaginam só, depois que ele desencarnou, a oportunidade que ele perdeu, como é que a pessoa se sente? Pô, Jesus me chamou, sei lá, viveu mais 30, 40 anos ali com a herança. Aí depois você chega lá e você fala, minha Nossa Senhora. A verdade é onde? É aqui agora. Quando ele está lá na erraticidade, ele pensa, meu Deus, eu recusei. E como a gente ainda, assim como esse rapaz, como a gente lida com a morte ainda? Como a gente trata ela? Tem alguém aqui que ainda tem dúvida que a gente continua? Ninguém? Olha, o espiritismo não faz efeito, hein, Roberto? É verdade. Uma coisa é a gente ter a informação e outra coisa é a gente ter a certeza daquilo, né? Viver aquilo. Sentir verdadeiramente que nós não morremos. Que apenas o que perece é o quê? A matéria. A morte ainda, num planeta de provas e expiações, ela é
como se fosse, quando você vai falar dela, é como se fosse um tabu, né? As pessoas, ai, para de falar nisso. Ai, não fala, vai trazer coisa ruim. É como se fosse algo, a gente fala da morte, como se ninguém fosse morrer. E quem que vai morrer? Todo mundo. Todo mundo. E a gente leva a vida como se não fosse desencarnar. Como se não fosse deixar o que há de material aqui, né? Se a gente trouxer o exemplo até desse rapaz que foi ao velório do pai, hoje, quando uma pessoa próxima, um ente querido ali, não vai ao velório, ela é julgada ou não é julgada? Opa, se é julgada. Dependendo se é filho ainda, se é irmão, se é alguém próximo. Nossa, fulano nem no velório foi. Esperava mais dele, hein? Aí você vai ver, ele estava em todos os aniversários, as Páscoas, os Natais. Ele estava presente quando? Quando era importante. Mas a gente ainda tem esse sentimento em relação à morte, né? É óbvio que nós tratamos o velório, o sepultamento em sinal de respeito. A gente vai ali em respeito à pessoa que fez parte de tantos momentos na nossa vida. Mas faria diferença, não estou falando para ninguém deixar de ir em velório não, tá? É a importância que a gente dá, né? Faria diferença uma oração em casa ou no velório? Nenhuma. Nenhuma. Então, em sinal de respeito, muitas vezes ali no velório você vai trazer as boas lembranças, ficar em oração e prestar homenagem àquela pessoa que foi tão importante, né, em tantos momentos. Mas o que Jesus quer trazer para a gente é que aquela massa, ela foi usada, é uma veste, e a gente parte, vai embora. A Terra sempre, os povos sempre tiveram uma ideia da continuidade, né? Então eu trouxe aqui até, no Egito Antigo eles colocavam objetos nos túmulos, acreditando que as pessoas iam partir levando alguma coisa daquilo, né? No hinduísmo, o fogo é visto como purificador e libertador, ajuda a alma a se desligar do corpo físico, seguir uma reencarnação. Nos indígenas, eles são enterrados em posição fetal, como se eles fossem devolvidos para a Mãe Terra. No México, a festa do Dia de los Mortos, né? Então todo mundo trata a morte de uma forma diferente. Em Gana, os velórios são celebrações que podem durar dias. Há danças, músicas, caixões personalizados em forma de peixes, aviões, objetos que representavam a vida do desencarnado. Então a ideia é celebrar a vida. Por que eu trouxe isso? Porque a ideia da continuação, ela está intrínseca em cada um. A humanidade sempre teve a ideia de que a gente continua. Está dentro de nós. Por quê? Porque nós somos espíritos. No fundo, todo mundo sabe que não é daqui. No fundo, todo mundo acredita que existe um amanhã, não é possível. É só isso aqui mesmo? E os dons? Ah, esse veio com dom, hein? Habilidoso. 3 anos. Tem um menininho na internet aí que minha mãe mostra às vezes. Menino 4 anos é médico. A mãe fala, por que tá esse sintoma? Não, é porque a bile e não sei o que lá, o esôfago faz a ligação, os glóbulos vermelhos, 4 anos. Aí Deus falou assim, dom. Não faz sentido, né? O que faz sentido? A reencarnação. Ó, 3 encarnações ele foi médico. Quando volta, ainda na infância, que ainda está mais lá do que cá, mais aqui do que lá, tem aquelas memórias, se confundem, ou então tem ali um planejamento reencarnatório. Não faz sentido? Faz muito mais sentido você ter ali as suas qualidades, as suas capacidades adquiridas por quem? Por si próprio. Se não, se fosse da fecundação ao túmulo, as coisas não fariam sentido. Então a humanidade sempre teve essa ideia de que a gente veio de algum lugar e vai para algum lugar. De um Deus, né? Sempre houve. Existe algo maior, não é possível que os planetas não batem um no outro. Hoje em dia fazem a inteligência artificial, a galera acha o máximo. Mas, gente, os planetas, eles não estão 2 centímetros para lá, nem 2 para cá. Se acontecer isso aí, terrível, não tem vida na Terra. Se tiver 2 centímetros para lá, mais perto do Sol. Então, o que é feito por nós aqui é inteligente. A organização universal e da natureza não tem uma inteligência. Então, as coisas não fazem sentido. O Espiritismo vem trazer para a gente, olha, tem que raciocinar, isso aí não faz sentido. Tem que ter uma explicação. Se não tem, é porque não cabe ainda para a gente, mas o raciocínio. E o que muitas vezes atrapalha a gente aqui? Cadê os universitários? Tem universitário aí que está
35º ano do Livro dos Espíritos. É o materialismo, é o apego à matéria. Isso atrapalha muito a gente. Então, o homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe causa horror. É em vão que se obstina a ideia contra a ideia da vida futura. Ao soar momento supremo, o momento da morte, poucos são os que inquirem do que vai ser deles, que se questionam, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de triste. Quem de fato poderia encerrar com indiferença a separação absoluta, eterna, de tudo que foi feito, de todo objeto de seu amor? Imagina, todos os laços que a gente faz são encerrados com essa vida aqui. Então, antes da gente reencarnar, o que a gente faz? Pode pôr. Pô, não, isso aí é demais. O mentor fala, calma, João. Olha, eu vou querer isso. Não, vamos pôr só uma. Não, mas agora eu quero fazer uma reencarnação que vale a pena. Eu errei em 3, 4, agora pode pôr. Aí, chega aqui, o que acontece? Deu ruim. Passa aqui 100 anos apegado ao quê? A nada. Aí vem o problema, a adversidade fala, oh Deus, não é possível que eu mereci isso. Aí o mentor está assim, você me encheu o saco para ter isso. Você não queria vir? Veio. A gente é assim, a gente não quer ir embora e quando está lá, muitas vezes não quer vir. Tem medo de reencarnar. Ai, ó, tá na hora, hein? Faz 60 anos que você está aqui. Tá chegando a hora de reencarnar. A pessoa fica, ai meu Deus. Ou outros também que imploram, pelo amor de Deus, eu preciso reencarnar. Aí chega aqui e fala o quê? Não pedi para nascer. Tem dos dois. Tem gente implorando, tem gente falando assim, eu vou ficar mais uns 10 anos, estou fazendo um trabalho importante ali na casa ali. Deixa mais uns 10 anos, uma década aqui, estou tranquilo. Então, quando nós aportamos no planeta Terra, a gente se apega às coisas que, ó, não tem sentido nenhum. E até mesmo o Evangelho segue e traz para a gente que muitas vezes esse apego material a gente passa não só para as coisas, mas para as pessoas. Ainda falando do desencarne, tem velórios que a gente vai, que é uma tristeza tão profunda que a pessoa quer fazer o quê? Quer ir junto. A pessoa não se conforma. Não aceita, não, ele é meu. Não é possível. Não tem, é tão bom, tão novo. Eu fazendo essa palestra, eu já tinha terminado, mas aí me veio, assim, esse trecho que eu lembrei que eu já tinha lido, que eu sinto que é como se a espiritualidade desse uma bronca, assim. Porque isso aqui está bem-aventurados os aflitos, esse trecho, né, do Evangelho. Muitas vezes a gente está tão apegado às coisas e às pessoas, que óbvio que a gente vai sentir saudade, vai sentir tristeza, mas isso tem que vir embora, né? Vem e vai. A gente lembra, às vezes, da pessoa querida às 3 da tarde numa terça-feira, né? Sem motivo nenhum. Às vezes, o aniversário você passa bem, mas às vezes umas 5 da tarde você fala, nossa, que saudade de fulano, né? Isso é saudável, faz parte, porque a gente criou um laço, viveu algo junto, né? Mas o que o Evangelho vem trazer para a gente é esse apego às coisas e às pessoas como se ninguém pudesse tirar. Como se Deus tivesse o quê? Errado. Isso está errado. Não tem que ser dessa forma. Esse trecho do Evangelho traz para a gente. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. Então, de uma pessoa jovem, né? Aí o Espírito fala para a gente, de que esperança vocês falam? Das da terra? Onde o liberto houvera pedido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ele não seria saturado de amarguras? Quem diz que essa vida não ia seguir cheia de amarguras? Então você desdenha das esperanças da vida futura, ao ponto de preferir as da vida efêmera que arrastais aqui na terra.
Então você supõe que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de você se queixar, agradece quando Deus retira deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejar que ele continuasse aí para sofrer com você? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do invólucro corpóreo. É grande, né, esse subtítulo aqui no capítulo Bem-aventurados os aflitos, mas é uma espécie de bronca, né? Porque a gente costuma falar dessa forma, era tão jovem, mas não aceito dessa partida. Não aceito, aí passa o quê? Décadas, amargurado. Em vez de olhar pelas lembranças bem vividas, se apega à não presença física. Eu mesmo tenho pessoas importantes que já partiram, mas quando eu vejo as pessoas próximas a mim com essa tristeza, eu sempre tento pensar nessa questão de, olha, foi muito bom esses anos que eu tive junto, né? Quando a gente corta esse pensamento, para de sofrer com isso, em algum momento as pessoas têm que partir, mas é esse sentimento de que nós espíritas, de ter a certeza que a alma vive melhor fora do corpo. Aqui é como se fosse uma amarra. Então, segundo a doutrina, quando o espírito se separa do corpo, sente até o quê? Não todos, né? Nada é todos, tá, gente? Cada um tem sua própria experiência, mas talvez uma porcentagem boa, a alma se sente aliviada. Essas experiências de quase morte, tem gente que vai e não quer voltar. Vai falar, volta, tá bom aqui, tá tão gostoso. Uma coisa boa, não quer voltar de jeito nenhum. Então, muitas vezes, quando se separa do corpo, o espírito se sente bem. E aí o livro dos Espíritos traz pra gente. A alma nada leva consigo deste mundo? É a pergunta. Nada a não ser a lembrança e o desejo para ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura, de amargor, conforme o uso que ele fez da vida. Então, quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Eu destaquei essa palavra aqui para mim, futilidade. Por quê? O que a gente faz muitas vezes? A gente briga por quê? Nada. Absolutamente nada. A gente perde boas relações, a gente perde dias, semanas, a gente perde o sono, a gente perde tanta coisa por coisas fúteis. E por que a gente dá valor a essa futilidade? Qual é a raiz de todos os males? O orgulho e o egoísmo, né? A gente é muito apegado às coisas, então às vezes a gente briga por coisas que, quando volta no plano espiritual, fala assim, eu não acredito que eu perdi 60 anos da minha vida nessa coisa inútil. Tô nem falando de pessoas, tá? Perdi 60 anos com esse inútil, no ano que vem. Mas coisas, né? Muitas vezes relações, ou então brigas bestas, e quando a gente volta, a gente fala, nossa, que oportunidade que eu tive, tinha combinado tanta coisa. Cheguei lá, fiquei valorizando o material, a casa, o carro, né? A fofoca, a raiva, o não perdão, os vícios que fazem muitas vítimas, né, nesse planeta de vícios. Então são muitas coisas que o Espiritismo diz pra gente. O quão fútil é o que você está preocupado nesse momento? Qual o tamanho da futilidade do seu problema? E quando a doutrina dos Espíritos traz pra gente essa visão de futuro, essa visão de que nós já existimos e a gente vai continuar existindo, dá uma tranquilidade de que as coisas passam, não dá? Quem falou? Tudo passa. Nosso querido Chico. Tudo passa, meu irmão. Tudo passa. Deixa do lado da cama. Tudo passa. Os momentos bons, os momentos ruins, eles vão passar. Eles vão passar. Então essa Terra ainda é um planeta de provas e expiações, com muitos desafios. No entanto, é valorizar o quê? O ensinamento, o aprendizado. Saber que a gente não é único, que o problema não é só com a gente. Que faz parte da nossa questão evolutiva. Então o quão fútil é o que a gente deixa na Terra. E a questão que a gente traz
já quase encerrando, a doutrina no Livro dos Espíritos, Kardec questiona, a separação do corpo com a matéria, ela se dá instantaneamente? Então morreu, separou? Será? Morreu, acorda lá? O Divaldo eu acho que foi assim. Acordou. Ele já ia para umas reuniões lá, já chegava lá, mandava ele ficar quieto. O Divaldo está falando muito, mas ele estava no pensamento. Pode ser que sim, mas será? Não. A alma se desprende gradualmente. Não escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram. É como se fossem pequenos nós ali, vai se soltando. E o que faz a gente ficar mais tempo amarrado, aquele corpo que já morreu? Quem vai chutar aí? O apego à matéria. Aí a doutrina Kardec traz para a gente aqui uma observação. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Então, como eu disse, não vai embora. Não. Se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos a libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Olha só. Durando algumas vezes, eu não quero assustar ninguém, tá? Semanas, dias, semanas, até meses. E o que não implica existir no corpo a menor vitalidade. Então ele quer dizer, aquele corpo ainda está, o perispírito está atrelado ao corpo, mas aquele corpo já não tem vida, não existe mais vitalidade. Mas às vezes esse desprendimento, o apego é tanto àquele corpo, é um culto àquela matéria, meu corpo. Nossa, desencarnei ali, estava me achando lindo. A beleza em pessoa, a lindeza da humanidade. Desencarna e fala assim, não é possível, tão bonito, treinei tanto. Crossfit 6 vezes na semana. Dieta, whey protein, creatina. Calma, Jéssica. Tanta coisa e agora está ali apodrecendo. Então esse apego às vezes faz com que esse desenlace demora muito mais. Então é com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso ele seja separar-se dela. Olha só, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento. Olha só. O corpo, porque assim, se a gente fosse espíritos completistas, que são aquelas pessoas que combinam, vêm, fazem, voltam, tá todo mundo assim, parabéns, quando chega lá os aplausos no céu. Excelente missão, foi bem demais, viu? Cumpriu, se esforçou, se melhorou. E a pessoa se sente assim, né? Se nós fôssemos assim, o natural é acontecer o quê com o corpo? Embora porque a máquina envelheceu, como qualquer máquina, não é? As coisas vão perdendo força. Então aqui diz que espíritos que têm ali alinhado a elevação dos pensamentos, atividade intelectual e moral, esse desligamento, esse desenlace do perispírito com o corpo, ele vai sendo gradual ainda em vida. A pessoa ainda está encarnada, mas aos pouquinhos aquele negócio está soltando ali. Então o que acontece quando desencarna? O nó já estava praticamente solto, porque a luz estava apagando, né? Os órgãos estavam parando de funcionar, então vai embora com muita tranquilidade. Fecha o olho, abre o olho, pode ser. Pode. Isso que você acabou de falar, os órgãos estavam parando de funcionar. Quando uma pessoa tem morte cerebral, nesse instante, o perispírito já começa esse desprendimento, porque a morte cerebral é delicada, existe um tempo que os médicos determinam isso para que você decida se você mantém aquela pessoa em aparelhos ou não. Eu sei isso porque eu vivi. Uhum. O que existe é que muitas vezes, até aqui dentro desse capítulo se explica isso, muitas vezes existe a vitalidade, mas já houve desprendimento, porque é como se fosse uma máquina.
Então existe o cérebro espiritual e o cérebro físico. Então aquele raciocínio, muitas vezes se houve a morte do cérebro, pode ser que o espírito tenha partido. Então, como já dissemos aqui, não dá para a gente cravar, cada experiência é uma. Então, se o apego é muito grande àquele corpo, pode ser que ele ainda esteja atrelado. Mas a partir do momento que aquele cérebro desliga, pode ser que o cérebro espiritual também, o espírito parte e está bombeando a quê? Uma máquina. Como se você ligasse ali um equipamento e o sangue estivesse bombando, porque o coração continua bombeando esse sangue. Então não é uma regra que esse espírito vai estar atrelado ali. Pode ser que houve morte cerebral, foi embora, né? Porque o cérebro é fundamental nessa questão. Ok? Então, esse apego à matéria é o que há de mais destacável nessa questão aqui na nossa encarnação. Se a gente usar as coisas e valorizar os momentos, valorizar as pessoas, as experiências vividas, é exatamente isso que a gente vai levar. Então imagina o arrependimento daquele rapaz que deu valor à riqueza, à herança do pai, e não valor ao que ele aprenderia de forma espiritual. E muitas vezes é o que a gente faz aqui. A gente acha que aquilo que a gente está passando é terrível e não enxerga que aquilo é um aprendizado, um ensinamento, é uma melhora para a nossa experiência aqui na Terra e vai fazer a gente melhor aonde? Na verdadeira vida. Na vida que Jesus falou, deixa os mortos enterrar seus mortos. Venha estar vivo para a verdadeira vida. Então que a gente possa ter a ciência de que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e que tudo que se dispõe na nossa frente, as coisas que nos acontecem, as pessoas, estão ali para agregar conhecimento, evoluir como ser, para continuarmos. E sempre amparado, né, gente? A gente tem que ter a certeza de que tudo continua, de que somos amparados a todo momento. Até mesmo essa ideia de que, nossa, então ele fica ali preso ao corpo. A gente sempre é amparado. Sempre há uma pessoa querida, sempre há um ente querido que sabe daquele desencarne, que vai ajudar, que vai tentar dar aquela força. A gente está sempre amparado aqui, lá. Existe uma equipe, existem amigos, existem familiares que a gente nem lembra, que estão sempre com a gente, pronto para ajudar e para resolver e solucionar aquilo. Mas enquanto a gente está aqui, é importante a gente ter essa ciência de que estamos vivendo uma experiência e agregar cada vez mais coisas positivas para a nossa continuidade. E pela atenção de todos agradeço. Obrigado.